Sara, a matriarca cuja vida tece um tapete de fé e dúvida, risos e lágrimas, é uma figura que nos convida a olhar além das páginas da Escritura e enxergar o coração de uma mulher comum, chamada para um propósito extraordinário. Seu nome, que significa princesa, não era apenas um título, mas uma promessa que Deus cumpriria de maneira inesperada. Ela não era perfeita, e é justamente em suas imperfeições que encontramos esperança. Como você e eu, Sara enfrentou momentos de incredulidade, tomou decisões apressadas e colheu as consequências de suas ações. Mas também foi em sua jornada que Deus mostrou sua fidelidade, provando que Ele é capaz de transformar até os erros mais graves em parte de seu plano maior. A história de Sara começa em Ur dos Caldeus, onde ela era conhecida como Sarai, esposa de Abrão. Quando o chamado de Deus ecoou em seus ouvidos, ela não hesitou em seguir o marido para uma terra desconhecida. Não sabemos se ela ouviu a voz divina diretamente, mas sua obediência silenciosa fala mais que 1000 palavras. Ela deixou para trás a segurança do conhecido e embarcou em uma jornada que mudaria não apenas sua vida, mas a história da humanidade. Quantas vezes Deus nos chama para dar um passo de fé sem revelar todo o caminho? Sara nos ensina que a confiança não está no destino, mas naquele que guia. No entanto, a fé de Sara não era imune às provações. Anos se passaram e a promessa de um filho parecia cada vez mais distante. O ventre que permanecia vazio era um lembrete diário da promessa ainda não cumprida. E então, em um momento de fraqueza, ela decidiu tomar as rédeas da situação. Ofereceu sua serva, Hagar, a Abrão, e desse relacionamento nasceu Ismael. Foi uma solução humana para um problema divino. E como sempre acontece quando tentamos fazer o trabalho de Deus, o resultado foi dor e conflito. Sara aprendeu da maneira mais difícil que a fé exige espera, mesmo quando o relógio da vida parece ter parado. Mas Deus não a abandonou. Em meio ao deserto de sua esperança, Ele apareceu novamente, renovando a promessa e mudando seu nome de Sarai para Sara. Aquele pequeno ajuste na pronúncia carregava um significado profundo. Ela não era mais apenas minha princesa, mas princesa de muitos. Deus estava afirmando que sua promessa se estenderia além dela, alcançando gerações. E então, quando todos os motivos humanos para crer já haviam se esgotado, o impossível aconteceu. Sara, já avançada em idade, deu à luz Isaque, cujo nome significa riso. Porque ela riu, primeiro de incredulidade, depois de alegria. Deus transformou seu ceticismo em celebração. O riso de Sara ecoa através dos séculos, lembrando-nos de que Deus especializa-se em cumprir promessas nos lugares mais improváveis. Quantas vezes nós também duvidamos, pensando que Ele esqueceu de suas palavras? Quantas vezes olhamos para nossas circunstâncias e concluímos que é tarde demais? Sara nos mostra que, para Deus, não há relógio que não possa ser resetado, nem promessa que não possa ser cumprida. Ele não está limitado pela lógica humana, pela biologia ou pelo tempo. Se Ele disse, fará. Mas a história de Sara não termina com o nascimento de Isaque. Sua fé continuou a ser testada quando Deus pediu que Abraão oferecesse o menino em sacrifício. Imaginemos o coração dessa mãe, após esperar décadas por aquele filho, vê-lo partir para o Monte Moriá. A Bíblia não registra suas palavras nesse momento, mas podemos sentir o silêncio pesado de sua alma. No entanto, assim como Deus proveu um carneiro no lugar de Isaque, Ele também proveu para Sara a força que ela não sabia que tinha. A fé que começou com um passo incerto tornou-se um legado inabalável. Sara morreu aos 127 anos e Abraão chorou por ela. Mas sua história não se apagou. Ela se tornou a única mulher cuja idade foi registrada nas Escrituras, um testemunho de que cada ano de sua vida foi parte do plano divino. Ela foi sepultada na caverna de Macpela, um lugar que se tornaria símbolo da herança eterna que Deus prometera.
Sua vida nos ensina que a jornada da fé é feita de altos e baixos, mas que cada passo, mesmo os tropeços, é usado por Deus para cumprir seus propósitos. Hoje, quando olhamos para Sara, vemos mais que uma matriarca. Vemos uma mulher que, como nós, enfrentou medos, cometeu erros, mas nunca foi abandonada por Deus. Sua história é um convite para rirmos com ela, não do ceticismo, mas da surpresa alegre de ver Deus agindo onde menos esperávamos. Se você está esperando por uma promessa, lembre-se de Sara. Deus não falhou com ela e não falhará com você. No final, o que define Sara não são seus momentos de dúvida, mas a fidelidade de aquele que a chamou. Ela é lembrada não por seus erros, mas por seu lugar no plano redentor de Deus. E se ele honrou a jornada imperfeita dela, fará o mesmo com a sua. Porque o mesmo Deus que escreveu a história de Sara está escrevendo a sua, e ele nunca erra o final.